Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente Jair Bolsonaro se reúne com o Conselho da República para definir os próximos passos nas negociações com o Congresso. Parlamentares costuram acordo para votar 10 medidas provisórias que perdem validade nos próximos dias. Entre elas, a que reduz o número de ministérios. Anistia Internacional e 14 governadores pedem que decreto das armas seja revogado. O pedido faz parte de campanha Brasil para todo mundo lançada hoje. A depressão pós-parto afeta 1 em 4 mães no Brasil. Um grupo utiliza aplicativo de mensagem para enfrentar esse problema. E a gasolina está cara aí na sua cidade? E o diesel? Um ano depois da greve dos caminhoneiros, o que mudou além do impacto na economia? E como o preço dos combustíveis afeta a nossa vida? Esse é o assunto de hoje aqui no estúdio. Pois é. No noticiário internacional, destaque para o início do julgamento de Cristina Kirchner na Argentina e a temporada de tornados à solta leva destruição ao centro-oeste dos Estados Unidos. Com imagens como essa aí. E um passeio pela história da raça negra no Brasil escondida nas ruas da cidade. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Começamos a edição de hoje com uma informação aí que interessa para quem usa aplicativos para se locomover na cidade e para esses motoristas. Um decreto está mudando a vida deles. Os motoristas de aplicativo terão que recolher o INSS. Eles passam a contribuir com a Previdência e terão os mesmos benefícios que outras categorias já cadastradas. Há um ano, André começou a trabalhar como motorista de aplicativos em São Paulo. Nesse período, não contribuiu com a Previdência Social e espera, com o novo decreto, planejar um futuro melhor. Para a gente poder estar aposentando e é seguro. Qualquer tipo de acidente que a gente tiver, o governo está contribuindo, né? A gente está um pouco mais seguro. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que regulamenta a determinação, publicado na última semana, determina que todo motorista de aplicativos se inscreva junto à Previdência Social na categoria de contribuinte individual. Com o recolhimento do imposto, passam a ter direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Benéfico será. É claro que todo benefício tem um custo. Não há benefício gratuito, não é? A pessoa precisa financiar o benefício, poupar, não é? Arcar com o custo desse benefício. O motorista poderá optar pelas alíquotas de 5%, 11% e 20% de um salário mínimo. Há a opção ainda de se inscrever como microempreendedor, desde que não tenha faturamento superior a R$ 81 mil por ano. O decreto prevê ainda que a responsabilidade pela inscrição, assim como o pagamento das contribuições, devem ser de cada motorista. E as empresas poderão exigir comprovação junto à Previdência Social. A fiscalização caberá aos municípios e também ao Distrito Federal. Nas ruas, a nova norma divide opiniões. Nós temos que pagar, contribuir, porque é uma segurança no futuro. Vai ser, digamos, entre aspas, uma perca de tempo e dinheiro. Segundo o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, o decreto fará bem à categoria, principalmente aos profissionais que se acidentam ou ficam doentes. Mesmo sabendo que tem muito motorista que não concorda com esse decreto, isso vai ser muito bom para ele. Ele vai estar amparado, né? Em questão de ficar doente ou sofrer algum tipo de acidente, enfim. O problema é valores, né? Mexeu no bolso já incomoda o cidadão. Vamos continuar aqui com as notícias nacionais ainda. O Ministério da Agricultura autorizou o registro de 31 novos agrotóxicos no país. Pois é, a medida preocupa ambientalistas e profissionais de saúde. Veja essa e outras notícias nacionais. Com os 31 novos defensivos registrados, o governo já autorizou um total de 169 produtos só este ano. O número de novos agrotóxicos liberados aumenta a cada ano. Em 2015 foram 139 e em 2018 450. Para registrar um novo produto desse tipo, o Ministério da Agricultura verifica a eficiência no combate a pragas e doenças no campo, mas ele só é liberado quando tem o aval da Anvisa e do IBAMA. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, um homem de 66 anos foi resgatado com vida depois de cair num poço de 13 metros de profundidade. Um vídeo gravado pelo Corpo de Bombeiros mostra o momento em que a vítima é resgatada por um dos agentes. O aposentado sofreu apenas ferimentos leves.
A crise da Avianca ganha mais um capítulo. Agora a Gol pediu que a Justiça não leve adiante a nova proposta da Azul de compra de parte dos ativos da aerolínea no Brasil. Na prática, o pedido feito pela Azul representou um retorno da companhia na disputa pela Avianca Brasil, com uma oferta superior à apresentada inicialmente. Em março, a Azul fez uma proposta de 105 milhões de dólares para comprar parte das operações da Avianca, mas em abril anunciou a desistência, acusando Gol e Latam de agirem para evitar a concorrência na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, a mais cobiçada do país. A Gol e a Latam só entraram na disputa no início de abril. Agora uma notícia de economia. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu a projeção de crescimento mundial deste ano. Isso, claro, vai ter impacto também aqui no Brasil. O relatório da OCDE, que reúne as maiores economias do mundo, apresenta como principal entrave para o crescimento da economia mundial a escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que tem influência sobre os demais parceiros econômicos das potências, como o Brasil. A redução mundial foi de 3,3% para 3,2%. Outros pontos de atenção estão no aumento do endividamento privado e na queda do ritmo de produção dos manufaturados em escala global, freado pela perda de renda causada pelo desemprego. As incertezas sobre o crescimento chinês também elevam a desconfiança dos mercados, o que causa a redução de investimentos. Para a China, a OCDE projeta um crescimento de 6,2%, de 2,8% para os Estados Unidos e de 0,7% para o Japão. Na zona do euro, a projeção aumentou de 1% para 1,2%. No Brasil, a OCDE projeta um crescimento de 1,4% neste ano e 2,3% para 2020. Para a organização, o ritmo de recuperação econômica por aqui caiu bastante por causa da queda da confiança dos investidores na capacidade do novo governo em fazer as reformas encaminhadas ao Congresso. Reduzir a dívida pública de 77% do PIB é condição para recuperar a confiança. O relatório também defende o aumento do investimento em políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, que custa apenas 0,5% do PIB e pode tirar mais pessoas da pobreza, além de incentivar a frequência escolar e os check-ups médicos, reduzindo assim as desigualdades em relação à educação e à saúde. Chama a atenção esse destaque que a OCDE dá para esses programas de transferência de renda, né? Mas é preciso olhar para isso com cuidado, porque a desigualdade aqui no Brasil tem aumentado, coincidentemente também com a redução de investimento nessa área, né? É por isso que esse ainda é um grande desafio, reduzir essa desigualdade, não é, Aldo? Porque essa desigualdade justamente no mercado de trabalho, traz aqui um estudo da Fundação Getúlio Vargas, é a maior em 7 anos. O aumento da desigualdade na renda do trabalhador aumentou pelo 17º trimestre seguido. O chamado índice de Gini chegou a 0,627 em março. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. O estudo compara a renda média dos 10% mais ricos com os 40% mais pobres. Antes da crise, ou seja, até 2015, os mais ricos tiveram um aumento real de 5% e os mais pobres de 10%. No pós-crise, a renda acumulada real dos mais ricos subiu 3,3% e a dos mais pobres caiu 20%. Em toda a série histórica, ou seja, desde 2012, a renda real acumulada dos mais ricos aumentou 8,5% e a dos mais pobres caiu 14%. Para os pesquisadores da FGV, a lenta recuperação do mercado de trabalho beneficia os profissionais com qualificação melhor, o que aumenta ainda mais a desigualdade. Quem tem muito poder de barganha, como os mais qualificados, os mais experientes, mais contatos, eles conseguem preservar seus ganhos, preservam seus empregos, preservam seus ganhos, e com isso a gente vê o crescimento da renda do trabalho dos mais ricos já desde o final da crise. Isso não se vê entre trabalhadores com menos poder de barganha. Eles estão mais alentados, estão mais desempregados e com ganhos estagnados de renda. Por isso a gente está vendo também esse aumento da desigualdade. Trazer as notícias de Brasília. O presidente da Embratur é demitido após uma semana da nomeação. A Anistia Internacional pede a revogação do decreto das armas. Pois é, 14 governadores se juntaram a esse pedido da Anistia Internacional, a gente vai falar disso daqui a pouco, para tratar dos problemas que se avolumam. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje cedo a 12ª reunião do Ministério. A reunião foi no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Na pauta, as reformas da Previdência tributária e administrativa e as medidas provisórias que correm o risco de perder validade se não forem votadas logo.
O presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado Guimarães Neto para a presidência da Embratur, estatal subordinada ao Ministério do Turismo e responsável pela política nacional do setor. Ele substitui Paulo Roberto de Oliveira Senise, nomeado para o cargo há pouco mais de uma semana e que teve a nomeação anulada. A Anistia Internacional recomenda a revogação do decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro. A recomendação é parte da campanha Brasil para Todo Mundo, lançada hoje pela entidade que faz observações para o governo sobre direitos humanos. Em carta aberta, a Anistia Internacional diz que o decreto das armas atenta contra as garantias do direito à vida, liberdade e segurança das pessoas. 14 governadores, como eu falei antes, incluindo do Distrito Federal, eles se juntaram, entraram também nesse debate das armas e divulgaram agora há pouco uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo a revogação do decreto assinado no começo do mês, inicialmente numa previsão para entrega oficial, formal, diretamente para ele. No texto, eles dizem que a medida terá impacto negativo sobre a violência e pedem uma conversa com o presidente para encontrar soluções para a segurança pública. Entre os assinantes da carta estão Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Rui Costa, da Bahia, Flávio Dino, do Maranhão, e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Para entrar em vigor, o decreto ainda depende de regulamentação. 3 ações na Justiça Federal e 3 no Supremo Tribunal Federal questionam a flexibilização na posse e também no porte de armas. 10 medidas provisórias do governo federal estão prestes a perder validade se não forem votadas nesta semana ou na outra pelo Congresso. Entre MPs que podem caducar, estão a que permite 100% de capital estrangeiro em empresas aéreas, editada no fim do governo Temer, e a do atual governo, que reduziu o total de ministérios de 29 para os atuais 22. Sem uma base de apoio consolidada no Congresso, o Palácio do Planalto enfrenta dificuldades para colocar as medidas provisórias em votação. Na semana passada, a oposição e o chamado Centrão decidiram não votar nenhuma MP e convocar o ministro da Educação para dar explicações sobre o corte de verbas na área. As medidas provisórias entram em vigor quando são publicadas, mas perdem a validade se não forem votadas pelo Congresso em 120 dias. Fabricante de caminhões Scania anuncia investimento bilionário na fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma das maiores fábricas de caminhões da América Latina e com planta industrial aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, acaba de anunciar um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais para atualizar novas tecnologias, investimento também em combustíveis alternativos. O anúncio foi acompanhado de perto pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, que fez uma rápida visita à fábrica e também testou um dos caminhões movidos a gás. Estamos acelerando a economia de São Paulo e, ao acelerar a economia de São Paulo, estamos ajudando o Brasil. E é exatamente isso que cabe a São Paulo, como estado líder da economia, investir, captar novos investimentos, anunciar investimentos como esse, de 1 bilhão e 400 milhões de reais da Scania, independentemente de aprovação ou não aprovação da reforma da Previdência. É a maior prova de confiança que uma empresa pode ter no estado de São Paulo, na cidade onde está e, sobretudo, no país onde está instalado. Por falar em caminhões, hoje faz 1 ano que começou a greve dos caminhoneiros. A mobilização, você lembra, provocou impactos diretos no cotidiano dos cidadãos, das empresas e, por consequência, no crescimento do país. A expectativa do PIB, por exemplo, que antes da paralisação era de 2,5%, ficou em 1,1%. A dependência brasileira no transporte rodoviário de mercadorias ficou ainda mais evidente. As reivindicações da categoria foram atendidas, mas isso não significa que as condições de trabalho dos caminhoneiros melhoraram. Caminhoneiro há 25 anos, Marcelo tem 4 veículos que andam por todo o país. Esse último foi comprado em fevereiro. Já vou pagar a 3ª parcela agora na próxima semana, tá? E até hoje ele não rodou, até hoje ele não trabalhou. Ele participou da maior greve da história do Brasil. 21 de maio de 2018, caminhoneiros de todo o país pararam. O movimento pedia melhorias nas condições de trabalho. Por 11 dias, as estradas ficaram assim. O impacto no dia a dia do país foi grande. Foi uma situação muito complicada para o consumidor, ele não conseguia se transportar nem terrestre nem de forma aérea, porque não havia combustível, o preço dos alimentos disparou. A batata, por exemplo, chegou a subir 500%, muito acima do razoável, configurando um crime contra a economia popular. O professor de economia explica que a expectativa era de que a paralisação fosse curta e pontual e não afetasse as previsões de crescimento do PIB, que eram de 2,8%.
Mas a realidade se mostrou bem diferente. Tudo que a greve dos caminhoneiros fez no primeiro momento foi acelerar brutalmente o processo inflacionário. A inflação nos 4 primeiros meses de 2018 era em torno de 0,3%. Em junho, depois da greve de maio, a inflação saltou para 1,26%. Para pôr fim à greve, o governo federal decidiu atender às principais reivindicações. Fixou o valor mínimo do diesel por um período, criou a lei do frete mínimo e a isenção de pedágio para eixos suspensos. Um ano depois, nada mudou. Nestes postos, centenas de caminhoneiros vêm em busca de carga. Em 3 anos, o número de agenciadores caiu de 40 para menos de 10. Alguns passam meses até conseguir encontrar um frete que vale a pena. A gente pega um frete daqui para o Rio Grande do Norte, Natal, o frete tabelado hoje em dia está 13.500, 14 mil conto, né? 14.500 por aí. Mas eles não querem pagar, esse é 10, 11, 11.500. Aí você gasta 5, 6 de combustível. Aí vem pneu, vem despesa da estrada, comida, isso, aquilo, outro. Hoje não tem nada, hoje o caminhoneiro é sem dinheiro e sem destino. Você teve uma diminuição dessa demanda, a gente precisa esperar voltar o crescimento para reaquecer essa demanda. As empresas elas pararam até para olhar e realmente analisar qual que é o impacto real da greve, do custo do frete para as suas operações. 78% de todas as mercadorias produzidas no país são escoadas por rodovias. Um ano depois, a paralisação não resolveu os problemas dos caminhoneiros e afetou diretamente a economia. Um ano depois da greve dos caminhoneiros, ficou o fantasma. Ficou aquela sensação que pode acontecer de novo, porque alguns dos problemas permaneceram irresolvidos. Afinal de contas, é difícil convencer os caminhoneiros que o preço do diesel, para quem faz um contrato e quer receber aquele contrato, que o preço do diesel pode se alterar porque ocorreu um problema no Estreito de Hormuz, no Irã. É difícil dele entender isso e que o preço do petróleo subiu e que ele vai impactar na bomba ali que ele põe diesel. A gente paga a conta dos prejuízos da economia e do próprio acordo com o setor até hoje. O acordo, naquele momento, gerou um passivo de mais de 13 bilhões para o governo federal, que não foi coberto por cortes de despesas do governo, mas por cortes de serviços aos cidadãos que, portanto, têm que comprar por esses serviços que seriam públicos. E para nos ajudar a entender o cenário, um ano depois da greve dos caminhoneiros que afetou todo o país, nós recebemos a economista Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, professora. Obrigada, Andressa. É um grande prazer compartilhar esse momento com você e com o Quiroga. Professora, ano passado sabemos que teve um forte impacto no crescimento da economia. E hoje? Qual o impacto ainda hoje, um ano depois? Olha, uma das principais razões que levaram, que fez com que a gente tivesse esse problema em relação aos caminhoneiros foi justamente o encolhimento do país. Então, a gente vinha de um período de PIB crescente, não é? de pessoas, empresários investindo em caminhões, num país que chegou a ser capa da The Economist, aquela revista estrangeira, com o país decolando. Então, nesse momento, houve uma grande expansão da frota. E aí, quando a gente tem um período que se sucede com um encolhimento muito grande, o que a gente percebe é que a gente tem uma frota muito grande para o crescimento pífio que o Brasil vem tendo. E isso daí é uma das maiores razões para o preço do frete ter decrescido muito. Então, você tem um excesso de oferta sobre a demanda por transporte, num país que está com atividade muito aquém do que poderia estar. E isso faz com que haja essa guerra entre os próprios frentistas. Eles próprios, para conseguir os pedidos, foram rebaixando os preços a níveis insuportáveis. Acho que a principal solução para isso é o país voltar a crescer, justamente com a aprovação de reformas que deem essa tranquilidade para que o investimento volte, que as pessoas não se sintam ameaçadas a perder os seus empregos, a economia voltando a crescer, mais transporte vai ocorrer, os supermercados vão vender mais e as coisas vão se resolver. Mas é claro que, do ponto de vista dos frentistas, é uma situação muito complicada você sair de um ponto e chegar em outro, fazer uma viagem de 2, 3, 4, 5 dias, combinar o frete com antecedência e, no meio do caminho, o preço do seu principal insumo de custo variável, que varia a depender da quilometragem, ele alterar o valor.
Agora, professora Virginia, enquanto esse crescimento não acontece, a gente, a perspectiva é de médio para longo prazo, uma retomada, é viável pensar, por exemplo, como eles têm apresentado uma demanda de um tabelamento mínimo do frete? Então, tabelamentos, de modo geral, eu digo, o mainstream, o pensamento central da economia de hoje em dia, não é favorável a tabelamentos, porque eles não são sustentáveis, nem no médio prazo. Mas, em alguns tabelamentos, sim ocorrem. Por exemplo, o preço do salário mínimo é um preço tabelado, para que não haja, porque há um desbalanceamento de poder entre as pessoas que ofertam sua mão de obra e aqueles que compram essa mão de obra, e o preço poderia ficar muito deprimido. No caso deles, eles estão pedindo que haja esse tabelamento, entretanto, ninguém sabe se por trás os que têm um custo menor ou estão com a corda no pescoço não vão dar descontos sobre o preço mínimo. Então, tabelamentos, eles escorregam pela beirada. Foi como foi a mesma questão dos fiscais do Sarney, algumas décadas atrás. O povo vai lá, tenta, a mesma coisa que o Maduro tentou fazer, olha, os supermercados estão contra a população. Os produtos acabam e no fundo do supermercado ou no fundo da venda, o dono da venda vende por um outro preço para os seus clientes. Então, a chance de escoar, não é, porque economia você não põe cabresto, é muito grande. Agora, falando, professor, não só o preço do diesel, mas da gasolina também, que as pessoas se perguntam onde é que isso vai parar, não é? Vale a pena as pessoas entenderem como que é formado esse preço dos combustíveis? O que é importante para todo cidadão saber? Claro, claro. O preço do combustível, como de qualquer bem, ele tem uma parte que cobre os custos do bem, uma parte de tributação e uma parte de lucro. E, de modo geral, nós temos essas três partes, não é? No caso do diesel, nós temos duas partes importantes da cadeia que fornece o produto, que vale também para os combustíveis. Nós temos a parte de extração e refino e nós temos a parte da revenda. Só que essas duas juntas, a extração e o refino, as refinarias estão em torno de 57% mais 13%, que dá uns 70%. Nós temos 24% de tributação, temos também 6% do biodiesel acrescentado ao diesel, que também é custo. Então, nós temos uma tributação na faixa de uns 24% do valor. Aparentemente é alta, mas a gente também tem que pensar pelo outro lado, que é um produto que prejudica a natureza e que não vai ficar aí sempre. Então, é necessário que uma parte desse tributo seja utilizada em descobertas científicas, na transição para um mundo mais limpo, para um mundo que daqui a um tempo não vai ter petróleo. O que a gente vai deixar para as nossas gerações? Isso acontece. Parte dos recursos da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é investido em pesquisa e desenvolvimento. No setor elétrico, parte do faturamento da distribuição na ponta, que são as distribuidoras que cobram a conta de energia, vai justamente, esse 1%, uma parte dele, uma parte vai para a empresa de pesquisa energética, a outra parte vai para uma série de projetos de pesquisa e desenvolvimento, em aumentar a eficiência energética, em prejudicar menos o meio ambiente, em descobrir, em inventar equipamentos mais eficientes, em desenvolver as energias mais limpas. Então, é essa a questão, é a ideia do poluidor-pagador, dessa geração, deixar um legado para a próxima. E realmente isso recai mais sobre o bolso daqueles que utilizam combustível. E nós vemos isso, por exemplo, a tributação na Europa é muito maior do que a tributação nos Estados Unidos. E como é que o consumidor se comporta? Os carros na Europa são de tamanho muito menor do que os carros nos Estados Unidos, porque a tributação na Europa chega a ser 3 vezes maior do que a tributação total no Brasil, o que dá um preço final do combustível muito mais alto, não pelas margens das empresas, mas porque a tributação consegue ser maior do que a margem tanto de refino, extração e distribuição. Vou conversar com quem justamente está na ponta da linha. O Cadu Cortez está num posto de gasolina, conversando com as pessoas que estão ali abastecendo o carro. Vamos saber a opinião dessa turma sobre o preço dos combustíveis. Cadu, boa tarde.
Pois é, Aldo, a gente está aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, num posto aqui na Avenida Hermano Marchetti, e vamos conversar com as pessoas. Aqui eu parei uma usuária aqui do posto. Como é seu nome? Helena. Helena, qual que é a sua profissão? Gestora de eventos. Muito bem. O combustível aumentou 3%, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Tem posto já cobrando R$ 4,99. Como é que você está lidando com esse aumento todo, Helena? Para mim é complicado, porque eu trabalho na rua, depende do automóvel, né? Então, para mim, assim, ficou bem pesado para mim o orçamento. Você sentiu uma diferença de uma semana para outra? De uma semana para outra. Eu abasteci, agora fui ver, deu mais de R$30, assim, uma loucura para mim, né? Tem que fazer algum tipo de malabarismo financeiro nessas horas? Tem, né? Mas eu preciso trabalhar, então tem que fazer malabarismo. Fazer o quê, né? Mas, assim, eu acho que o governo poderia muito bem reduzir esse aumento, né? Tem condições, né? Você acaba colocando gasolina ou álcool? Ou depende? Depende. Quando tá mais acessível o álcool, a gasolina, você vai equilibrando aqui ou ali, né? Mas Você depende do automóvel, do carro mesmo? Depende, sim. Para visitar clientes, essas coisas, né? Obrigado, viu? De nada. Muito bem, é isso aí, Aldo. Tem posto já cobrando, a gente conversou com algumas pessoas. Agora deu uma esvaziada aqui esse posto na zona oeste da cidade de São Paulo. O pessoal passando por aqui. Obrigado, Helena. Vai lá, bom trabalho. Tem posto cobrando R$ 4,99, chegando quase a R$ 5,00. O jeito, pelo visto, é tirar a bike da garagem e pedalar quando for possível, é claro, né, Aldo? É isso aí, Cadu. Obrigado, viu, Cadu, pelas informações. Olha, eu vou colocar mais um elemento aí na nossa conversa, porque a gente precisa lembrar que no mês passado o governo, quando precisou mexer aí no preço do diesel, né, houve até talvez um mal-entendido, não sei. O presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a suspender um reajuste no preço do diesel, voltou atrás depois de uma reunião com o ministro Paulo Guedes e, por fim, o preço precisa ser modificado. A Petrobras tem a sua política de preços, né, que a gente espera que ela siga sem interferência do governo. E aí, na tentativa de evitar uma nova greve pelo reajuste do diesel, o governo federal estabeleceu um pacote de medidas, então, para os caminhoneiros, né? Entre elas, uma linha de crédito de R$30 mil por caminhoneiro, no total de R$500 milhões. E também, está aí os números na sua tela, R$2 bilhões em investimentos em rodovias federais. Nós vimos na reportagem antes que, no fim, para poder pagar esse pacote todo, o governo teve que tirar de algum lugar esse dinheiro, né? Compensa essa conta, na sua opinião? Olha, os gastos foram meritórios, são gastos para o bem. Todos sabem que um dos problemas do Brasil é o custo. O custo Brasil envolve também o escoamento da produção. Então, o fato do caminhoneiro estragar os pneus com muito mais frequência, de sofrer acidentes, estragar a suspensão por conta de estradas mal cuidadas, num país que não é ligado por ferrovias, que as hidrovias funcionam precariamente, que as conexões logísticas entre os vários modos de transporte ainda tem muito para melhorar, são gastos para o bem do país, para o país funcionar melhor, para o caminhoneiro ter menos custo e ter reflexos e ter uma vida mais longa do seu meio de transporte, meio de vida do seu caminhão, no final das contas. Então, são medidas meritórias. A linha de crédito também é uma medida meritória para um momento de alívio para o setor, mas é algo, de certa forma, pontual e, como você muito bem sinalizou, Aldo, tem um custo em outras áreas. Então, é uma questão de saber se a sociedade está disposta a abrir mão de mais recursos para outras áreas que também são muito importantes, que estão sofrendo cortes, em prol dessa área que também necessita. Então, a gente volta à grande questão, que é como gerir os recursos públicos num país que precisa de muitos investimentos e que precisa coletar tributos suficientes para dar conta desse recado. Estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, professora. Que lição que fica dessa greve que aconteceu no passado e que caminho deveríamos tomar a partir de agora? Qual que deveria ser a prioridade? A principal lição que eu acho que ficou dessa greve é a questão do diálogo. É um canal aberto de diálogo, é não ouvir sempre os mesmos. É muito fácil e muito sedutor para qualquer governante em início de governo ficar cercado das pessoas que só dizem amém. É necessário ouvir o outro lado, é necessário ouvir os especialistas, é necessário ouvir a academia. Na USP, na Universidade Federal da Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina,
Catarina, no Rio Grande do Norte, em vários locais do Brasil, no Rio de Janeiro, muito próximo às reservas de petróleo, e também no litoral paulista, existem vários centros que se debruçam sobre essas questões e que podem bem aconselhar o governo com belos desenhos de políticas públicas. Nós temos na USP o Centro de Inovação, o RCGI, não é? E no RCGI, liderado pelo professor Júlio Meneghini, existem várias pesquisas nesse sentido. Então, é necessário elevar a eficiência dos veículos, fazer com que os veículos que são menos econômicos sejam mais tributados, para que a gente caminhe para essa sociedade que impacta menos o ambiente e que também traz menos custo para o frentista se um veículo for mais econômico. Então, há uma série de desenhos de políticas públicas, inclusive a incorporação de biocombustíveis, que é uma riqueza natural e que também é um símbolo do Brasil. Para falar em dialogar, o espaço está sempre aberto então, aqui para todos vocês. Acho que a questão do diálogo é a mais importante. Espaço aberto aqui, sempre. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, Andressa. Obrigada, Aldo. E daqui a pouco, no JC1, começa hoje o julgamento da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E adeus ao campeão, tricampeão de Fórmula 1, Niki Lauda. A gente volta já. Voltar agora, então, com as notícias internacionais. Em meio à campanha eleitoral, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, chegou agora há pouco à primeira audiência de um julgamento por suposta corrupção. Cristina Kirchner é investigada por um suposto favorecimento ao empresário Lázaro Báez na concessão de licitações de obras públicas. Este é um dos 12 processos que ela enfrenta por suposta corrupção. Atualmente no cargo de senadora, Cristina Kirchner também tem 5 pedidos de prisão preventiva, mas não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar. Kirchner governou a Argentina em 2 períodos, entre 2007 e 2015, e entrou na próxima corrida eleitoral como candidata a vice-presidente na chapa de Alberto Fernandes. Milhares de pessoas se reuniram em Jakarta, capital da Indonésia, para protestar contra o resultado que confirmou a reeleição de Joko Widodo como presidente do país. O Widodo teve 55% dos votos, o equivalente a 85 milhões. A manifestação foi convocada pelo segundo colocado, general aposentado, Prabowo Subianto, que não aceitou a derrota e alegou fraude no processo eleitoral. Subianto tem 3 dias para contestar o resultado na Corte Constitucional do país. Uma onda de tornados atingiu estados do sul e do meio-oeste dos Estados Unidos, onde moram mais de 6 milhões de pessoas. Os estados do Texas, Oklahoma e Kansas foram os mais afetados. O Serviço de Meteorologia americano emitiu o alerta mais alto dos últimos anos. Em algumas cidades, as aulas foram canceladas. Várias casas foram destruídas. Por enquanto, não há registros de mortos ou feridos. E o automobilismo internacional está de luto, né? Morreu aos 70 anos ontem em Viena, na Áustria, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. Ele foi o único piloto a conquistar mundiais com a McLaren e a Ferrari. Niki Lauda disputou 177 grandes prêmios de Fórmula 1 e subiu 25 vezes no lugar mais alto do pódio. Foram 24 pole positions, mesmo número de vezes que cravou o melhor tempo nas pistas. Venceu os primeiros campeonatos mundiais em 1975 e 77, mas foi em 1976 que a vida de Niki Lauda mudou. A história dessa temporada foi contada pelo filme Rush, No Limite da Emoção. O circuito era o de Nürburgring, na Alemanha, considerado um dos mais perigosos na época. Lauda liderou um boicote ao GP por causa de seus 23 quilômetros, longo demais para que o socorro chegasse em caso de acidentes. Mas ele foi vencido pela maioria dos pilotos que quiseram correr. Na segunda volta, o austríaco bateu forte e foi jogado para o meio da pista. Preso às ferragens, respirou gases venenosos e sofreu queimaduras graves, que deixaram marcas em sua pele para sempre. Competitivo, Lauda voltou às pistas apenas 6 semanas depois do acidente. Naquele ano, ficou com a segunda colocação, atrás do histórico rival, o inglês James Hunt. O tricampeonato veio em 1984, desta vez pilotando o carro da McLaren.
No ano seguinte se aposentou, mas não deixou a Fórmula 1 de lado. Foi consultor técnico da Ferrari nos anos 90 e passou pela Jaguar nos anos 2000. Em 2012, na Mercedes, foi um dos responsáveis pela chegada do pentacampeão Lewis Hamilton à escuderia. No início do ano, Lauda chegou a ficar 10 dias internado por uma forte gripe. No ano passado, fez um transplante de pulmão e desde então lutava contra problemas de saúde. Ele morreu ontem, aos 70 anos, em casa por falência dos rins. Assunto importante agora para a saúde da mulher. A depressão pós-parto atinge 1 de cada 4 gestantes atendidas pelo Sistema Público de Saúde. O levantamento feito pela USP mostra que o período logo após o parto precisa de mais atenção de quem promove a saúde da mulher. Pois é, em São Paulo, um grupo de mães se juntou, fez uma rede de apoio que orienta e ouve quem passa pela chamada solidão materna. Tudo começou na primeira gravidez da Tati. A sensação de solidão materna era imensa e foi amenizada pela rede. Eu fiquei 4 meses dentro de casa sem sair de casa. E aí, quando o Chico nasceu, em janeiro de 2018, eu decidi que eu não ia ficar sozinha e eu tinha umas amigas grávidas. Falei, gente, vamos montar um grupinho. Agora, já no segundo filho, a Materna Rede acolhe mais de 120 mulheres pelo WhatsApp e quase 1.000 pelo Instagram. A gente não é médico, a gente não é profissional de saúde. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente direciona a pessoa a procurar um profissional de saúde para identificar se os sinais que ela está tendo são de depressão. Porque existe... O puerpério em si, ele é muito intenso, né? Os hormônios todos têm que se realocar. Tem a solidão materna. Tem um monte de outras coisas, né? Tem o mito do amor materno. A gente não nasce o neném e a gente não sai amando. É uma coisa que a gente constrói. Tati e Dé dividem o trabalho, que é voluntário, com outras 2 moderadoras. Chico e José também dividem as mães com as telas dos celulares, por onde chegam dúvidas e apelos. Mas a rede compensa tudo. A informação salva. Se você tiver informação e aí você puder fazer a sua escolha com essa informação, né? Tá tudo lindo. Então, com isso, a gente recebe gente de todas as mães, entendeu? Com todos os tipos de escolha. E isso é a Materna Rede. Uma pesquisa feita aqui no Instituto de Psicologia da USP, com mães e grávidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde, constatou que dentro desse público, mais de 25% sofrem de depressão pós-parto. Já entre as atendidas em hospitais particulares, a incidência da depressão pós-parto cai para 8%. A gente encontrou uma associação muito forte entre as mulheres que desenvolveram depressão pós-parto e aquelas que relataram ter baixo suporte social na gestação. Eram mulheres mais velhas que tinham planejado e desejado aquela gravidez, né? Então tudo isso provavelmente deve estar influenciando o desenvolvimento de sintomas de depressão pós-parto. Mas em todos os casos, ter alguém para conversar e se apoiar ajuda muito. A maternidade ela pode ser muito solitária. E aí a gente só quer, a gente tem uma hashtag que é você não tá sozinha. A gente vai apoiar. A ideia da gente é ser ponte para que essas mulheres possam atravessar e fazer o caminho delas. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, não saia daí. Na volta, um passeio pelas ruas de São Paulo conta parte importante da história negra no Brasil. E na Bélgica, um campeonato mundial de barba e bigode. Várias ideias boas, viu? Não saia daí. Gosta de história e de caminhada? Olha só, um passeio pelo centro de São Paulo revela pontos pouco conhecidos da história negra. A caminhada Volta Negra, ela é realizada pelo coletivo Cartografia Negra. É um passeio por alguns pontos relacionados à vivência da população preta no centro de São Paulo, no século XIX. A gente tem um decreto do Rui Barbosa, de 1899, que mandou queimar todos os cartórios com registros da época da escravidão. Então isso já cria uma dificuldade no encontrar os antepassados, no encontrar as histórias desses antepassados. Aqui no centro da cidade tem muitos lugares, que são esses pelos quais a gente passa, que a gente não sabe a história deles. Um exemplo é a Rua da Glória. Era o primeiro cemitério da cidade. Lá eram enterradas as pessoas negras, os cachorros e as pessoas descendentes dos povos originários também.
aqui no Largo da Memória. Acontecia um leilão de pessoas escravizadas uma vez por mês. A sociedade brasileira ela não vai conseguir se estruturar se ela não tiver a sua identidade completa. E a identidade brasileira e paulistana não é uma identidade branca europeia, é uma identidade miscigenada, uma identidade que tem negros, tem indígenas. Então, tudo isso tem que somar. Quando você conhece a sua origem, as suas raízes, a sua história, isso te dá mais uma energia, né? Para você continuar lutando pelos nossos direitos, né? Com mais propriedade. Barbas e bigodes, como você nunca viu num concurso mundial realizado na Bélgica. São centenas de competidores do mundo inteiro em 17 categorias, que ainda tem 4 divisões: bigodes, barbas, realísticos e criativos. O campeonato profissional acontece desde 1995, a cada 2 anos, em diferentes países. Uma das categorias é a barba natural e só valem as que têm mais de 30 centímetros de comprimento. Nesta edição em Antuérpia, na Bélgica, a extravagância dos participantes não se limitou às ideias dos barbeiros. Eles abusaram de roupas e acessórios chamativos para completar o estilo. A categoria mais difícil é a freestyle, estilo livre. O terceiro colocado, Gary Faulkner, diz que o segredo é tentar algo que nunca foi feito. Este ano ele tentou até usar a barba para cobrir o que faltava lá em cima. Se cada um tem seu estilo, todos seguem o mesmo mandamento: não te barbearás. Os vencedores desfilaram suas criações orgulhosos e muitos já começam a pensar no que vão apresentar na próxima edição do evento, marcada para 2021, na Nova Zelândia. Se eu deixar crescer a partir de hoje, isso que eu ia te dizer, você não ia poder participar desse concurso. Para o ano que vem dá, hein? Deixar crescer um bigodinho um ano, dá Acabou, tempo. chega. Estão falando que é para ir embora. JC termina. Amanhã o nosso assunto é convivência em condomínios da briga aí no seu. Não perca amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.